Referencial Básico de Governança Organizacional, terceira edição, publicado pelo Tribunal de Contas da União em 2020. Visão geral do tema. O documento do Tribunal de Contas da União trata da governança organizacional pública. Essa expressão deve ser compreendida como a forma pela qual uma organização pública é dirigida, monitorada e controlada para entregar resultados de interesse da sociedade. O ponto central do referencial é que a organização pública não existe para si mesma, não existe para preservar estruturas, cargos, ritos ou formalidades burocráticas. Ela existe para prestar serviços, implementar políticas públicas e gerar valor público aos cidadãos. A ideia mais importante para concursos é a seguinte: governança pública organizacional não é sinônimo de gestão. Governança é a função de avaliar, dirigir e monitorar. Gestão é a função de planejar, executar e controlar. A governança define o rumo, estabelece prioridades, acompanha resultados e cobra responsabilidade. A gestão transforma esse direcionamento em planos, processos, projetos, contratações, orçamento, serviços, ações e controles operacionais. A Fundação Getúlio Vargas costuma explorar exatamente essa diferença. Em uma questão, se aparecer a expressão avaliar, direcionar ou monitorar, o tema provavelmente é governança. Se aparecer planejar, executar ou controlar no nível operacional, o tema provavelmente é gestão. A banca também pode tentar confundir controle como mecanismo de governança com controle interno administrativo ou com órgão de controle. No referencial, o mecanismo chamado controle não significa apenas unidade de controle interno. Ele representa práticas que permitem transparência, prestação de contas, responsabilização, avaliação da satisfação das partes interessadas e efetividade da auditoria interna. Apresentação do referencial e importância para o controle externo. O referencial básico de governança surgiu no Tribunal de Contas da União como instrumento para orientar e incentivar boas práticas de governança em organizações públicas. A primeira versão foi publicada em 2013. A segunda versão foi aperfeiçoada para apoiar levantamentos de perfil de governança e para servir como modelo de autoavaliação. Essa experiência foi aplicada no Levantamento Nacional de Governança Pública de 2014, com participação de milhares de organizações públicas e entes jurisdicionados ao Tribunal de Contas da União, em parceria com instituições ligadas aos tribunais de contas. O referencial também inspirou iniciativas normativas, especialmente o Decreto nº 9.203, de 2017, que instituiu a Política de Governança da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional. Esse decreto é importante para a prova porque consolidou princípios, diretrizes e mecanismos de governança. O referencial, porém, não se limita ao decreto. Ele é mais amplo, porque reúne boas práticas nacionais e internacionais, inclusive de organismos como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e a Organização das Nações Unidas. A terceira edição atualiza o conteúdo com base nos diagnósticos de governança realizados pelo Tribunal de Contas da União, na evolução da literatura, em estudos internacionais e na necessidade de abranger não apenas organizações públicas clássicas, mas também outros entes jurisdicionados ao tribunal que prestam serviços de interesse coletivo. Para controle externo, isso é essencial, porque a governança deixa de ser apenas um discurso gerencial e passa a ser parâmetro de avaliação da capacidade institucional de entregar resultados. Em prova, a banca pode cobrar a evolução histórica do referencial. A primeira versão orientava boas práticas. A segunda serviu mais fortemente como base de autoavaliação e levantamentos. A terceira sistematiza o modelo em mecanismos, práticas, princípios, diretrizes e perspectivas, com foco em resultados, riscos, transparência, integridade e accountability, isto é, prestação de contas e responsabilização. Parte 1. Governança e resultados. A função do Estado e da administração pública. O referencial começa com uma premissa muito forte. Toda organização pública deve existir em razão da necessidade dos seus serviços ou das políticas públicas que implementa. Estruturas estatais pesadas, caras, lentas, burocráticas e dissociadas das necessidades reais da população não se harmonizam com os resultados esperados pela sociedade. A função do Estado é realizar o bem comum. Esse bem comum pode ser compreendido, de forma didática, em três grandes vertentes: bem-estar, segurança e justiça. O Estado é a forma de organização política da sociedade e deve operar para promover essas finalidades. A administração pública, por sua vez, é o aparelho do Estado organizado para executar serviços, realizar obras, implementar políticas públicas e satisfazer necessidades coletivas. Para concurso, a diferença é a seguinte: Estado é a organização política maior, dotada de poder e finalidades públicas. Administração pública é o conjunto de estruturas, órgãos, entidades, agentes e atividades que executam serviços e políticas públicas. Governança aparece como um conjunto de práticas que ajuda essas estruturas a serem direcionadas para resultados legítimos e úteis. Conceito de governança pública organizacional. Governança pública organizacional é a aplicação de práticas de liderança, estratégia e controle que permitem aos responsáveis por uma organização pública e às partes interessadas avaliar sua situação e suas demandas, direcionar sua atuação e monitorar seu funcionamento, aumentando as chances de entrega de bons resultados aos cidadãos, em termos de serviços e políticas públicas. Essa definição deve ser memorizada por blocos. O primeiro bloco é composto pelos mecanismos: liderança, estratégia e controle. O segundo bloco é composto pelas atividades de governança, avaliar, direcionar e monitorar.
O terceiro bloco é composto pela finalidade, entregar bons resultados aos cidadãos, por meio de serviços e políticas públicas. O quarto bloco é composto pela lógica de valor público, a organização pública existe para atender a sociedade, e não para preservar sua própria burocracia. A Fundação Getúlio Vargas pode formular uma questão afirmando que governança pública organizacional busca criar mais controles formais. Essa afirmação é incorreta. O referencial afirma exatamente o contrário. Governança não deve ser confundida com aumento de burocracia. O propósito da governança é melhorar o desempenho, gerar valor público, remover controles desnecessários e criar condições para resultados sustentáveis. Governança e gestão não são a mesma coisa. A distinção entre governança e gestão é um dos pontos mais cobrados. O referencial usa uma analogia com condomínio. No condomínio, o síndico pratica atos de gestão. Recebe valores, contrata serviços, executa atividades, resolve problemas cotidianos. Mas ele não é o proprietário do condomínio. Os proprietários definem regras superiores, elegem o síndico, dão diretrizes e exigem prestação de contas. Assim, a Assembleia dos Proprietários representa a função de governança, enquanto o síndico representa a função de gestão. Trazendo essa analogia para o setor público, a sociedade é a proprietária original do poder político. Os agentes públicos recebem poderes e recursos por delegação. A governança deve assegurar que esses agentes atuem conforme o interesse público. A gestão deve executar as atividades necessárias para entregar os resultados definidos. A governança se preocupa com a qualidade do processo decisório e com a efetividade. Pergunta se os problemas priorizados foram realmente resolvidos, se as decisões foram tomadas com base em evidências, se os resultados esperados foram alcançados e se houve prestação de contas. A gestão se preocupa com a qualidade da implementação. Pergunta o que precisa ser feito, quais recursos são necessários, quais riscos podem impedir o cumprimento das metas e quanto é razoável gastar. Para a prova, associe governança à efetividade, legitimidade, direcionamento, às contabilidade e geração de valor. Associe gestão à eficácia, eficiência, execução, processos, recursos e controles operacionais. Economicidade pode aparecer nos dois lados, porque tanto a governança quanto a gestão precisam considerar custo-benefício e uso racional dos recursos públicos. As três atividades básicas da governança. A governança pública organizacional envolve três atividades básicas: avaliar, direcionar e monitorar. Avaliar significa examinar, com base em evidências, o ambiente, os cenários, as alternativas, o desempenho atual e os resultados desejados. Antes de direcionar a organização, é preciso compreender o problema, reunir evidências, identificar alternativas, verificar se já existem ações em andamento, analisar custo-benefício e considerar os recursos disponíveis. A governança que não avalia tende a decidir por impressão, conveniência ou pressão política, e não por evidência. Direcionar significa priorizar, orientar, articular e coordenar políticas, planos, objetivos e estruturas, alinhando as funções organizacionais às necessidades das partes interessadas. Ao direcionar, a governança decide quais alternativas serão escolhidas, quais objetivos devem ser perseguidos, como serão alcançados, quais estruturas devem existir, quais riscos precisam ser tratados e quais cuidados serão tomados. Monitorar significa acompanhar resultados, desempenho e cumprimento de políticas e planos, comparando o que foi obtido com metas, expectativas e necessidades das partes interessadas. O monitoramento responde se a organização está no rumo certo, se está produzindo os efeitos esperados, se precisa de correções e se chegará ao resultado pretendido. As três atividades básicas da gestão. As atividades básicas da gestão são planejar, executar e controlar. Planejar é definir passos concretos para cumprir a direção, as prioridades e os objetivos estabelecidos pela governança. Executar é colocar o plano em funcionamento, mobilizando recursos, pessoas, contratos, tecnologia, processos e serviços. Controlar é acompanhar indicadores de eficácia e eficiência, tratar riscos de descumprimento de metas e fornecer informações para a governança monitorar o desempenho. O modelo de governança e gestão. O modelo do referencial mostra que governança e gestão são distintas, mas se comunicam. De um lado, a governança avalia, dirige e monitora. De outro, a gestão planeja, executa e controla. Entre elas há interação. O direcionamento da governança alimenta o planejamento da gestão. O controle da gestão gera informações para o monitoramento da governança. As áreas de estratégia, operações, recursos humanos, tecnologia da informação, orçamento, finalísticas e contratações devem estar alinhadas para produzir resultados às partes interessadas. A figura do documento original pode ser explicada assim: há uma camada de governança responsável por liderança, estratégia e controle, e uma camada de gestão responsável por transformar diretrizes em ações. As partes interessadas aparecem como referência final, porque todo o sistema deve ser orientado aos usuários dos serviços, cidadãos e sociedade. Diretrizes normativas e adoção proporcional das práticas. O referencial menciona a existência de diretrizes normativas de governança, especialmente a política de governança da Administração Pública Federal instituída pelo Decreto nº 9.203, de 2017. Também menciona a importância do alinhamento entre estratégias organizacionais e planos governamentais, como plano plurianual, planos nacionais, planos setoriais e estratégias de desenvolvimento. Mas o referencial faz uma ressalva muito importante para a prova.
O Tribunal de Contas da União não pretende que o referencial seja uma fórmula prescritiva ou um modelo rígido a ser copiado por todas as organizações. As práticas devem ser implementadas de modo compatível com a natureza do negócio, o contexto, os objetivos mais relevantes e os riscos associados. A organização deve evitar controles cujo custo supere o benefício esperado. Esse ponto conversa com o princípio da proporcionalidade, com a racionalidade administrativa e com a economicidade. Uma questão da Fundação Getúlio Vargas pode afirmar que toda organização deve adotar todas as práticas com o mesmo grau de complexidade. A afirmação é incorreta. O correto é dizer que as práticas devem ser adequadas ao porte, à complexidade, aos riscos, aos objetivos e à realidade da organização. Parte 2. Retrospectiva histórica da governança. A origem da ideia de governar. O documento lembra que a palavra governar tem origem relacionada à ideia de dar direção a um destino, como conduzir um navio. Em organizações pequenas, a mesma pessoa pode definir a direção e executar as ações. Em organizações grandes, porém, várias pessoas definem direções e outras executam. Daí surgem conflitos, desalinhamentos e dificuldades de alcançar resultados satisfatórios. A complexidade das organizações modernas, a dispersão da propriedade e a delegação de poderes a administradores criaram o chamado problema de agência. Esse problema ocorre quando os interesses do principal, isto é, daquele que detém direitos e poderes, não são adequadamente atendidos pelo agente, isto é, aquele que recebeu poderes para agir em seu nome. Governança corporativa e conflito. Agente principal. Na governança corporativa privada, o principal costuma ser o acionista ou proprietário, e o agente costuma ser o administrador contratado. O administrador recebe recursos, autonomia e poder de comando, mas pode agir conforme interesses próprios, em vez de agir de acordo com os interesses dos proprietários. O desafio da governança corporativa é criar mecanismos para aumentar a probabilidade de que os administradores cumpram os objetivos estabelecidos pelos proprietários e pelas partes interessadas. Historicamente, a governança corporativa ganhou força com estudos acadêmicos, crises financeiras, escândalos contábeis e necessidade de proteção de investidores. O documento menciona marcos como o relatório Cadbury, publicado na Inglaterra em 1992, a estrutura de controles internos do comitê conhecido internacionalmente como COSO, também de 1992, e a Lei Sarbanes-Oxley, dos Estados Unidos, de 2002, que buscou fortalecer controles e confiabilidade das informações financeiras. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa passou a disseminar boas práticas de governança, com princípios como transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. O referencial também menciona normas brasileiras importantes no ambiente corporativo, como a Lei do Mercado de Valores Mobiliários, a Lei das Sociedades por Ações, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Anticorrupção e a Lei das Estatais. Governança no setor público. No setor público, a discussão sobre governança ganhou força com o esgotamento do modelo burocrático tradicional e com a crise fiscal mundial dos anos 1980. A administração pública gerencial passou a buscar maior eficiência, melhor desempenho, foco no cidadão e capacidade de entregar serviços com recursos limitados. A governança pública, contudo, não é apenas gerencialismo. Ela envolve ética, integridade, transparência, participação, prestação de contas, controle da corrupção, equilíbrio de interesses, gestão de riscos e clareza de papéis. A boa governança pública deve garantir benefícios econômicos, sociais e ambientais aos cidadãos, manter foco nos produtos e serviços efetivamente prestados. Usar informações de qualidade para decisões, dialogar com a sociedade, prestar contas, definir papéis e responsabilidades, selecionar lideranças competentes, avaliar desempenho, gerenciar riscos, usar controles internos proporcionais, controlar finanças com responsabilidade, e prover dados confiáveis, tempestivos, relevantes e compreensíveis. Normas brasileiras relacionadas à governança pública. O referencial apresenta vários atos normativos que se alinham à melhoria da governança pública. Para concurso, não é necessário decorar todos em profundidade, mas é importante saber a lógica de cada um. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal estabeleceu padrões éticos para o comportamento no serviço público. A Lei das Contas Públicas reforçou a publicidade das contas públicas. A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe responsabilidade e transparência fiscal. O Decreto do Sistema de Correição tratou da apuração de irregularidades no Poder Executivo Federal. O antigo Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização buscou excelência na gestão pública. O Decreto de Gestão da Ética organizou o sistema de ética no Poder Executivo Federal. O Decreto de Vedação ao Nepotismo reforçou integridade e impessoalidade. A Lei de Acesso à Informação assegurou o direito fundamental de acesso à informação pública. A Lei de Conflito de Interesses disciplinou situações de conflito no exercício de cargo ou emprego no Poder Executivo Federal. A Lei das Estatais estabeleceu requisitos de governança para empresas públicas e sociedades de economia mista. A Instrução Normativa Conjunta do Ministério do Planejamento e da Controladoria Geral da União, número 1, de 2016, tratou de controles internos, gestão de riscos e governança no Poder Executivo Federal. A Lei de Defesa do Usuário de Serviços Públicos tratou de participação, proteção e defesa dos direitos do usuário. O Decreto número 9.203, de 2017, instituiu a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Resoluções do Conselho Nacional de Justiça de 2020 trataram da auditoria interna no Poder Judiciário. O ponto mais cobrável pela Fundação Getúlio Vargas não é a memorização fria de datas, mas a associação entre norma e função. Lei de acesso à informação combina com transparência. Lei de responsabilidade fiscal combina com responsabilidade fiscal, transparência orçamentária e prestação de contas. Lei das estatais combina com governança corporativa, riscos, controles internos, integridade e transparência nas empresas estatais. Lei de defesa do usuário combina com carta de serviços, participação e avaliação dos serviços públicos. Decreto de governança combina com princípios, diretrizes e mecanismos de governança pública. Parte 3. Conceitos fundamentais. Conceito consolidado pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União sintetiza a governança pública organizacional como os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Essa frase é essencial. Ela contém o núcleo do referencial. Os mecanismos são liderança, estratégia e controle. As atividades são avaliar, direcionar e monitorar. O objeto é a atuação da gestão. A finalidade é conduzir políticas públicas e prestar serviços de interesse da sociedade. A governança pública organizacional tem foco nas organizações públicas e em outros entes jurisdicionados ao Tribunal de Contas da União. Ela não se confunde com governança de políticas públicas nem com governança de centro de governo, embora se relacione com ambas. Todas essas organizações existem para executar políticas públicas, prestar serviços à sociedade ou ambas as coisas. Governar, nesse contexto, é direcionar o esforço da gestão para resultados de interesse social. Relação principal agente no setor público. No setor público brasileiro, a sociedade é o principal. Essa ideia decorre do parágrafo único do artigo 1º da Constituição de 1988, segundo o qual todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Em linguagem de prova, o povo é o titular originário do poder político. Os agentes são todas as pessoas que, em seu papel institucional, implementam a estrutura do Estado. Isso inclui representantes eleitos, conselhos, autoridade máxima da organização, dirigentes superiores, dirigentes, gerentes e demais agentes públicos. Todos atuam por delegação e devem prestar contas à sociedade. A Fundação Getúlio Vargas pode perguntar quem é o principal na relação principal agente no setor público. A resposta correta é a sociedade ou os cidadãos, e não o ministro, o dirigente máximo, o Congresso ou o Tribunal de Contas. Esses atores podem exercer papéis de governança, controle, representação ou apoio, mas a titularidade originária do poder é do povo. Sistema de governança no setor público. O sistema de governança em organizações públicas envolve estruturas, processos de trabalho, instrumentos, fluxos de informação e comportamentos necessários para avaliar, direcionar e monitorar a organização. As instâncias externas de governança são responsáveis pela fiscalização, pelo controle e pela regulação. São autônomas e independentes em relação às organizações governadas. Exemplos são o Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União e conselhos superiores no Poder Judiciário. Essas instâncias têm papel de controle e direção externa, conforme suas competências constitucionais e legais. As instâncias externas de apoio à governança realizam avaliação, auditoria e monitoramento independente. Quando identificam disfunções, comunicam os fatos às instâncias superiores de governança. Exemplos são auditorias independentes e controle social organizado. As instâncias internas de governança definem ou avaliam estratégia e políticas internas, monitoram conformidade e desempenho, agem quando há desvios e garantem que a estratégia e as políticas atendam ao interesse público. Exemplos são conselhos de administração ou equivalentes e a alta administração. As instâncias internas de apoio à governança fazem a comunicação entre partes interessadas internas e externas e avaliam processos de governança, riscos e controles. Exemplos são ouvidoria, auditoria interna, conselho fiscal, comissões e comitês, como Comitê de Riscos, Comitê de Desburocratização e comitês estratégicos. A administração executiva ou alta administração é a instância interna de governança. A autoridade máxima é responsável pela direção da organização, e os dirigentes superiores auxiliam na definição de políticas, objetivos e direcionamento. Abaixo das instâncias de governança estão as instâncias de gestão. A gestão tática coordena áreas específicas, e a gestão operacional executa processos finalísticos e de apoio. Um ponto muito cobrável é a diferença entre instância de governança e instância de gestão. Conselho de administração, alta administração, autoridade máxima e comitês de governança têm função de avaliar, dirigir e monitorar. Unidades táticas e operacionais têm função de planejar, executar e controlar processos e serviços. Parte 4. Princípios e diretrizes de governança. Os princípios de governança para o setor público. O referencial reúne 7 princípios de governança para o setor público. Capacidade de resposta, integridade, transparência, equidade e participação, accountability, confiabilidade e melhoria regulatória. Esses princípios funcionam como valores interdependentes que orientam organizações públicas na busca de resultados e no fortalecimento da confiança social. Capacidade de resposta. Capacidade de resposta é a capacidade de responder de forma eficiente e eficaz às necessidades das partes interessadas.
Ela depende da compreensão das demandas da sociedade, do equilíbrio entre interesses, da priorização das necessidades e da prestação de serviços públicos com qualidade, quantidade e rapidez compatíveis com os recursos disponíveis. A participação é essencial para a capacidade de resposta. Se a administração não escuta usuários, cidadãos e partes interessadas, ela pode executar serviços formalmente corretos, mas inadequados às necessidades reais. A capacidade de resposta também exige agentes públicos tecnicamente capacitados, postura ética e profissional, envolvimento dos cidadãos nas decisões e uso de meios eletrônicos e canais múltiplos para ampliar acesso e reduzir custos. Para a prova, cuidado com a pegadinha. Capacidade de resposta não é apenas velocidade. É resposta eficiente e eficaz às necessidades das partes interessadas, com foco na satisfação do usuário e no uso adequado dos recursos. Integridade diz respeito às ações organizacionais e ao comportamento do agente público, com adesão consistente a valores, princípios e normas éticas, priorizando o interesse público sobre interesses privados. Integridade envolve cultura, liderança exemplar, gestão de riscos de integridade, prevenção de fraudes, conflitos de interesses, corrupção e desvios éticos. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico defende políticas de integridade baseadas em contexto, evidências e riscos, e não programas meramente formais. A estratégia de integridade deve implementar um sistema amplo e coerente, cultivar cultura de integridade e possibilitar prestação de contas, responsabilização e transparência. Em prova, integridade não é apenas ter código de ética. Código de ética é instrumento. Integridade é comportamento institucional consistente, apoiado pela liderança, por controles, por canais de denúncia, por gestão de riscos e por responsabilização. Transparência é permitir que a sociedade obtenha informações atualizadas sobre operações, estruturas, processos decisórios, resultados e desempenho do setor público. Não se limita a cumprir obrigações legais mínimas. A organização deve disponibilizar informações de interesse das partes interessadas, inclusive em linguagem cidadã e, quando cabível, em formato de dados abertos. A transparência compreende acesso à informação, divulgação obrigatória, divulgação proativa e voluntária, dados abertos, transparência fiscal e transparência orçamentária. Ela aumenta a confiança e permite o controle social. A Fundação Getúlio Vargas pode dizer que transparência é publicar apenas o que a lei exige. Essa afirmação é incompleta. O referencial valoriza a divulgação proativa de informações relevantes, inclusive além do mínimo legal, respeitados os casos de sigilo previstos em lei. Equidade e participação significam um tratamento justo a todas as partes interessadas, levando em consideração direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas. Participação social efetiva melhora a base de evidências, amplia a legitimidade das decisões, reduz custos de implementação e favorece consciência cívica. Formas de participação incluem ouvidorias, audiências públicas, consultas públicas, mesas de diálogo, conselhos gestores, comissões de políticas públicas, comitês técnicos, conferências e orçamentos participativos. A participação, porém, deve ser bem desenhada para evitar captura por interesses privados ou grupos oportunistas. Para a prova, equidade não é tratar todos de forma idêntica em qualquer situação. É dar tratamento justo, considerando diferenças relevantes de direitos, necessidades e expectativas. Accountability, ou prestação de contas e responsabilização. Accountability é uma palavra estrangeira usada no referencial para indicar a obrigação de prestar contas e assumir responsabilidades. Ela envolve informar, justificar e responder por atos e omissões. Os agentes públicos devem prestar contas de forma espontânea, clara, compreensível e tempestiva, assumindo consequências de seus atos e omissões. A accountability possui dimensões administrativa, financeira, orçamentária, social e relacionada a resultados de políticas públicas. Ela depende de transparência, mas não se confunde com transparência. Transparência fornece informações. A accountability exige que os responsáveis expliquem decisões, prestem contas e possam ser responsabilizados. Essa distinção é muito importante. Uma organização pode publicar muitos dados e ainda assim ter accountability fraca, se não houver justificativa das decisões, clareza de responsabilidades, canais de denúncia, apuração de irregularidades e aplicação de sanções. Confiabilidade representa a capacidade das instituições de minimizar incertezas para os cidadãos nos ambientes econômico, social e político. Uma instituição confiável mantém coerência com seus objetivos e diretrizes, passa segurança à sociedade e atua de forma consistente com sua missão institucional. A confiabilidade exige duas condições. A primeira é competência para fornecer serviços públicos acessíveis, eficientes e aderentes às necessidades dos usuários. A segunda é atuação baseada em valores, integridade e compromisso com o interesse público. Em prova, confiabilidade não é apenas estabilidade formal. É confiança institucional produzida por competência, coerência, integridade e compromisso público. Melhoria regulatória é o desenvolvimento e a avaliação de políticas e atos normativos por processo transparente, baseado em evidências e orientado pela visão de cidadãos e partes interessadas. Não se restringe à regulação econômica de setores específicos por agências reguladoras. Aplica-se à produção normativa em geral.
Uma regulação bem direcionada, baseada em evidências e escrita de forma simples tem maior probabilidade de ser implementada adequadamente e atingir objetivos econômicos, sociais ou ambientais. Para a prova, melhoria regulatória não significa criar mais normas. Significa melhorar a qualidade da regulação, simplificar, avaliar impactos, consultar interessados, usar evidências e evitar instabilidade ou incoerência normativa. Diretrizes para a boa governança. As diretrizes transformam princípios em orientações práticas. O referencial apresenta diretrizes que podem ser resumidas em grandes ideias. A organização deve definir formalmente e comunicar papéis e responsabilidades das instâncias internas e de apoio à governança, garantindo que sejam desempenhados de forma efetiva. Deve estabelecer processos decisórios transparentes, baseados em evidências, orientados a riscos, comprometidos com equidade e interesse público. Deve promover valores de integridade e padrões elevados de comportamento, começando pela conduta exemplar da liderança. A organização deve aprimorar continuamente a capacidade da liderança, assegurando habilidades, conhecimentos e experiências necessários, avaliando desempenho e equilibrando continuidade com renovação. Deve desenvolver a capacidade organizacional, assegurando eficácia e eficiência na gestão de orçamento, pessoas, contratações, tecnologia da informação e segurança da informação. Deve apoiar inovação para agregar valor público e lidar com limitações de recursos, ameaças e oportunidades. A organização deve estabelecer sistema eficaz de gestão de riscos e controles internos. Deve definir objetivos alinhados ao interesse público e comunicá-los para que planejamento e execução reflitam o propósito institucional. Deve monitorar desempenho e usar resultados para identificar melhorias e avaliar estratégias. A organização deve considerar interesses, direitos e expectativas das partes interessadas nas decisões. Deve implementar transparência, prestar contas e criar mecanismos de responsabilização. Deve usar ferramentas digitais para participação e melhoria dos serviços. Deve promover simplificação administrativa, modernização da gestão e integração dos serviços públicos. Deve editar e revisar normas com boas práticas regulatórias, legitimidade, estabilidade e coerência. A Fundação Getúlio Vargas pode cobrar as diretrizes misturadas com princípios. Para responder bem, lembre que princípios são valores, como integridade e transparência. Diretrizes são comandos de ação, como definir papéis, monitorar desempenho, estabelecer gestão de riscos, prestar contas e simplificar serviços. Parte 5. Práticas de governança. Visão geral dos mecanismos e práticas. O referencial organiza as práticas de governança em 3 mecanismos: liderança, estratégia e controle. Cada mecanismo contém práticas específicas. No mecanismo de liderança estão 3 práticas: estabelecer o modelo de governança, promover a integridade e promover a capacidade da liderança. No mecanismo de estratégia estão 5 práticas: gerir riscos, estabelecer a estratégia, promover a gestão estratégica, monitorar o alcance dos resultados organizacionais e monitorar o desempenho das funções de gestão. No mecanismo de controle estão 4 práticas: promover a transparência, garantir a accountability, avaliar a satisfação das partes interessadas e assegurar a efetividade da auditoria interna. Essa classificação é provavelmente o ponto mais importante do capítulo para provas. A banca pode trocar práticas entre mecanismos. Por exemplo, gerir riscos pertence ao mecanismo estratégia. Promover integridade pertence ao mecanismo liderança. Promover transparência pertence ao mecanismo controle. Avaliar a satisfação das partes interessadas pertence ao mecanismo controle. Estabelecer modelo de governança pertence ao mecanismo liderança. Mecanismo de liderança. A liderança é elemento essencial para a boa governança pública. No referencial, liderança não significa apenas carisma individual. Liderança corresponde às instâncias internas de governança, como conselhos ou colegiados superiores e alta administração. Esses atores dirigem e supervisionam a organização, estabelecem objetivos alinhados às partes interessadas, promovem cultura ética, definem estruturas e respondem pela accountability institucional. Primeira prática de liderança: estabelecer o modelo de governança. Estabelecer o modelo de governança significa definir e tornar pública a forma como a governança funciona ou deve funcionar na organização. Esse modelo inclui diretrizes, valores, processos, estruturas, papéis, responsabilidades, fluxos de informação e atividades necessárias para avaliar, dirigir e monitorar a gestão. Um bom modelo de governança deve identificar instâncias internas e instâncias de apoio à governança. Deve garantir fluxos de informação eficazes entre essas instâncias e as partes interessadas. Deve definir processos relacionados à avaliação, ao direcionamento e ao monitoramento da organização. O modelo precisa ser adequado ao tamanho, à complexidade, ao negócio e ao perfil de risco da organização. Deve equilibrar poder e responsabilidade, evitar concentração indevida de decisões críticas, definir alçadas decisórias, segregar funções quando necessário e dar publicidade à estrutura de governança no sítio oficial da organização. A liderança deve avaliar periodicamente se o modelo permanece adequado às normas, às melhores práticas, ao ambiente externo, aos riscos e às necessidades das partes interessadas. Esse modelo é dinâmico. Não é um organograma congelado. Em prova, a banca pode associar modelo de governança apenas à estrutura formal. Isso é insuficiente. O modelo inclui estrutura, processos, fluxos de informação, papéis, responsabilidades, valores e regras de tomada de decisão.
Segunda prática de liderança, promover a integridade. Promover a integridade significa definir e promover valores organizacionais e padrões de comportamento esperados, começando pelo comprometimento da liderança. O objetivo é construir e preservar imagem, reputação, credibilidade e confiança perante as partes interessadas. O referencial destaca o chamado tom do topo. Isso significa que a alta administração deve liderar pelo exemplo. Se a liderança não demonstra compromisso real com integridade, códigos e programas tendem a se tornar peças formais sem efetividade. A promoção da integridade exige apoio explícito da liderança a programas e políticas de integridade. Exige definição de valores e padrões de conduta. Exige identificação de responsáveis pela gestão da integridade. Exige comunicação e treinamento. Exige canais para denúncias. Exige mecanismos de monitoramento e avaliação da eficácia do programa. Exige identificação e tratamento de riscos de integridade, como fraude, corrupção, conflito de interesses, nepotismo, favorecimento e desvios éticos. Também é necessário estabelecer mecanismos para evitar que preconceitos, vaizas ou conflitos de interesse influenciem decisões da liderança. Pessoas em situação de conflito devem ser afastadas de decisões relevantes relacionadas ao conflito. O Decreto de Governança da Administração Pública Federal tornou obrigatório o Programa de Integridade nos órgãos e entidades da Administração Federal direta, autárquica e fundacional. Esse programa deve ser estruturado em comprometimento e apoio da alta administração, existência de unidade responsável, análise e gestão de riscos de integridade e monitoramento contínuo. A lei das estatais também reforça a integridade, exigindo código de conduta e integridade, canais de denúncia, proteção contra retaliação, sanções e treinamento periódico. Para a Fundação Getúlio Vargas, a palavra-chave é efetividade. Integridade não é apenas possuir documento. É comprometimento real da liderança, gestão de riscos, cultura ética, controles contra conflitos de interesse e responsabilização. Terceira prática de liderança, promover a capacidade da liderança. Promover a capacidade da liderança significa assegurar que dirigentes e membros das instâncias de governança possuam competências necessárias para exercer seus papéis. Competência envolve conhecimentos, habilidades e atitudes. Essa prática inclui definir e divulgar competências desejáveis da liderança e critérios de seleção ou escolha. O processo deve ser transparente e baseado em mérito, reduzindo riscos de nomeação de pessoas sem formação, experiência, idoneidade ou perfil adequado. Também inclui desenvolver a liderança, com capacitação para mudanças de cenário, avaliação de planos e decisões, identificação de vaizas, análise de alternativas e solicitação de apoio especializado quando necessário. Inclui ainda procedimentos de transição e sucessão para evitar descontinuidade administrativa. A prática também exige avaliação de desempenho da liderança por indicadores e metas previamente definidos. A avaliação não deve se limitar a autoavaliações subjetivas. Seus resultados devem alimentar planos de desenvolvimento, decisões de continuidade e eventual reconhecimento. Para a prova, associe essa prática à seleção baseada em competências, transparência, mérito, desenvolvimento, sucessão, avaliação de desempenho e reconhecimento. A banca pode tentar reduzir capacidade da liderança a treinamento. Treinamento é apenas uma parte. Mecanismo de estratégia. O mecanismo de estratégia reúne práticas voltadas a definir prioridades, lidar com riscos, formular rumos, desdobrar objetivos, acompanhar resultados e monitorar funções de gestão. As organizações públicas existem para produzir políticas, bens e serviços públicos. Para isso, precisam ter objetivos claros, estratégia de atuação, planos de ação e monitoramento da execução. A liderança é responsável pelo direcionamento estratégico, sempre orientado pelos objetivos de Estado e de governo, pelas necessidades sociais e pelo interesse público. A estratégia deve ser construída com orçamento viável, análise de ambiente, compreensão de riscos, definição de apetite a risco, avaliação de alternativas, comunicação e desdobramento para unidades organizacionais. Primeira prática de estratégia. Gerir riscos. Gerir riscos significa identificar, avaliar e gerenciar eventos que possam afetar a organização e comprometer seus objetivos. A gestão de riscos deve estar integrada ao planejamento estratégico, à tomada de decisão, aos processos, aos projetos e à execução da estratégia. A liderança tem a responsabilidade de supervisionar a gestão de riscos. Ela deve direcionar, monitorar e avaliar a estrutura de riscos, garantindo eficácia e uso das informações de risco nas decisões. A gestão, por sua vez, executa processos e controles. O referencial dialoga com o modelo das 3 linhas. A primeira linha é formada por funções de gestão que entregam produtos e serviços e implementam controles internos. A segunda linha é formada por unidades, comitês ou funções que dão apoio, facilitação e monitoramento sobre riscos, controles, conformidade, segurança e qualidade. A terceira linha é a auditoria interna, que fornece avaliação objetiva e independente à governança. Gerir riscos envolve definir e implementar estrutura de gestão de riscos, com política, responsabilidades, recursos, métodos, ferramentas, critérios de análise e comunicação. Envolve estabelecer funções da segunda linha para apoiar e questionar a primeira linha. Envolve implantar processo de gestão de riscos integrado à gestão. Envolve manter registro abrangente de riscos, com tipo de risco, responsáveis, ações de tratamento, monitoramento e reporte. Envolve reportar mudanças no perfil de risco, incidentes e riscos acima do apetite definido.
Envolve avaliar riscos de processos e projetos relevantes. A prática também inclui gerenciar riscos críticos. Riscos críticos são aqueles com potencial de impacto significativo nas operações e nos resultados. Devem ser avaliados com precisão, ter planos de mitigação monitorados e ser reportados diretamente à liderança em formato confiável, periódico, suficiente e não exageradamente extenso. Por fim, gerir riscos inclui implementar processo de gestão de continuidade de negócios, preparando a organização para incidentes que possam interromper atividades. A continuidade exige política, responsabilidades, identificação de atividades prioritárias, planos de recuperação, testes, treinamento e conscientização. O decreto de governança define gestão de riscos como processo permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que identifica, avalia e gerencia eventos que possam afetar a organização, fornecendo segurança razoável quanto à realização dos objetivos. Essa definição é muito cobrável. Pegadinha da Fundação Getúlio Vargas: gestão de riscos não é eliminar todos os riscos. É identificar, avaliar, tratar, monitorar e comunicar riscos, mantendo-os em níveis compatíveis com o apetite a risco e com a relação custo-benefício dos controles. Segunda prática de estratégia: estabelecer a estratégia. Estratégia não é sinônimo de missão, visão, objetivos ou plano. Estratégia é resultado de escolhas sobre como a organização vai atuar para criar e maximizar valor público no longo prazo. Ela envolve definir quem são os usuários e partes interessadas, quais necessidades serão atendidas, que benefícios serão entregues, como recursos serão alocados, quais parcerias e capacidades serão desenvolvidas e que estrutura organizacional apoiará a proposta de valor. A liderança deve incentivar pensamento estratégico. Isso envolve visão sistêmica do ambiente externo, rede de relacionamentos, atenção a oportunidades, pensamento crítico e abertura a informações formais e informais. Devem ser evitados inibidores como excesso de foco operacional, inércia em tempos favoráveis e previsões simplistas baseadas apenas no passado. Estabelecer a estratégia exige modelo de gestão da estratégia, com transparência, envolvimento das partes interessadas, alinhamento com diretrizes de Estado e de governo, consideração de políticas públicas e programas sob responsabilidade da organização, integração com gestão de riscos, comunicação, execução, monitoramento, avaliação e revisão. Também exige definir a estratégia propriamente dita com base em evidências. Essa definição deve apoiar missão, visão e valores, e incluir objetivos, indicadores, metas, orçamento, unidades responsáveis pela coordenação, linhas de base, periodicidade de aferição e publicação do plano estratégico na internet, ressalvadas hipóteses legais de sigilo. A lei das estatais exige estratégia de longo prazo com análise de riscos e oportunidades, no mínimo para os próximos 5 anos, no caso das empresas estatais. O decreto de governança também inclui a estratégia como mecanismo de governança, compreendendo diretrizes, objetivos, planos, ações, critérios de priorização e alinhamento. Para a prova, a palavra-chave é a escolha. Estratégia não é lista de desejos. É escolha fundamentada sobre prioridades, alocação de recursos, riscos e valor público. Terceira prática de estratégia: promover a gestão estratégica. Promover a gestão estratégica significa desdobrar a estratégia nas unidades organizacionais, executar planos e ajustar o planejamento quando necessário. A estratégia deve ser comunicada e implementada de modo que o planejamento das operações esteja alinhado verticalmente com a estratégia da organização e articulado horizontalmente entre unidades. Essa prática pressupõe identificar unidades finalísticas e unidades de suporte. As unidades finalísticas entregam produtos e serviços diretamente relacionados à missão. As unidades de suporte, como recursos humanos, finanças, contratações e tecnologia da informação, apoiam as finalísticas. Todas devem estar alinhadas. Promover gestão estratégica também exige estabelecer o modelo de gestão das unidades, definir responsabilidades e autoridade, estabelecer objetivos, indicadores e metas para cada unidade ou função, garantir alinhamento com missão e estratégia e definir modelo de monitoramento que acompanhe indicadores e planos de ação. Uma questão pode dizer que a estratégia pertence apenas ao nível central da organização. Isso é incorreto? A estratégia deve ser desdobrada para unidades, funções, processos e planos de ação, com metas claras e responsáveis definidos. Quarta prática de estratégia: monitorar o alcance dos resultados organizacionais. Monitorar resultados organizacionais é responsabilidade da liderança. A organização deve acompanhar se está entregando valor público, se metas estão sendo alcançadas e se os problemas priorizados estão sendo resolvidos. Esse monitoramento deve verificar relevância, eficácia, economicidade, eficiência, efetividade e impacto. Relevância pergunta se os objetivos são adequados às necessidades identificadas. Eficácia pergunta se os objetivos foram atingidos. Economicidade pergunta se os recursos foram obtidos e usados com o menor custo possível, mantida a qualidade necessária. Eficiência pergunta se os resultados imediatos foram maximizados em relação aos recursos empregados. Efetividade e impacto perguntam se os resultados contribuíram para solucionar os problemas públicos e produzir efeitos desejados. A liderança deve garantir que a execução da estratégia seja periodicamente monitorada por rotinas de aferição de metas, tratamento de não alcance e comunicação às partes interessadas. Deve avaliar a eficiência dos principais processos. Deve avaliar efeitos da estratégia, identificar impactos indesejáveis e promover ajustes.
Para a Fundação Getúlio Vargas, é fundamental distinguir eficácia, eficiência e efetividade. Eficácia é atingir meta. Eficiência é relação entre recursos e produtos. Efetividade é impacto real na solução do problema público. Quinta prática de estratégia: monitorar o desempenho das funções de gestão. Monitorar o desempenho das funções de gestão significa acompanhar áreas como pessoas, tecnologia da informação, contratações, orçamento e áreas finalísticas. Essa prática depende da definição prévia de objetivos, indicadores e metas para unidades de negócio e de suporte. A liderança recebe relatórios da gestão e usa essas informações para decisões. Para isso, é preciso definir rotinas de levantamento de informações, indicadores de desempenho, periodicidade de aferição, formato dos relatórios, responsáveis e formas de publicação para partes interessadas. Esse monitoramento deve ser sistemático e contínuo, permitindo decisões baseadas em evidências, correção de desvios, identificação de melhorias, reconhecimento de casos de sucesso e aprendizado organizacional. A pegadinha é confundir monitoramento da gestão com execução da gestão. A liderança monitora. A gestão executa e controla. O controle da gestão alimenta o monitoramento da governança. Mecanismo de controle no referencial. O mecanismo de controle reúne práticas que permitem que cidadãos e partes interessadas conheçam, acompanhem, avaliem e cobrem a atuação da organização pública. O controle aqui está ligado à transparência, prestação de contas, responsabilização, satisfação dos usuários e auditoria interna. Os cidadãos delegam poder e recursos ao setor público. Em contrapartida, as organizações públicas devem demonstrar que administraram recursos em conformidade com princípios éticos, diretrizes públicas, normas aplicáveis e resultados esperados. O controle pela sociedade só é possível se houver informações confiáveis, prestação de contas e mecanismos de responsabilização. Primeira prática de controle: promover a transparência. Promover a transparência significa assegurar transparência ativa e passiva às partes interessadas, admitindo sigilo apenas como exceção prevista em lei. Transparência ativa é divulgação espontânea de informações relevantes. Transparência passiva é resposta a pedidos de acesso à informação. A Constituição de 1988 reconhece o acesso à informação como direito fundamental. A Lei de Acesso à Informação regulamentou esse direito, estabelecendo publicidade como regra e sigilo como exceção. Ela garante que qualquer pessoa possa solicitar informação, impede exigências indevidas de justificativa, fixa prazos, prevê recurso e responsabilização pelo descumprimento. A promoção da transparência não significa despejar dados confusos na internet. As informações devem ser confiáveis, claras, íntegras, atualizadas, tempestivas e compreensíveis. A organização deve avaliar se as partes interessadas estão satisfeitas com a transparência oferecida. A ouvidoria ou estrutura similar deve analisar demandas externas e usar resultados para aperfeiçoar serviços e processos. A prática também envolve dados abertos, com publicação em formato que permita acesso, reutilização, análise e cruzamento. O plano de dados abertos deve tratar de inventários e catálogos de dados, critérios de priorização, cronograma de abertura, responsabilidades, engajamento de cidadãos e mecanismos para uso efetivo das bases. Para a prova, transparência não se resume à publicidade legal. Ela inclui comunicação aberta, voluntária, tempestiva, compreensível, proativa e orientada às necessidades das partes interessadas. Segunda prática de controle: garantir as accountability. Garantir as accountability significa assegurar prestação de contas e responsabilização. A liderança deve garantir que o modelo de governança inclua mecanismos para informar, justificar decisões e responsabilizar agentes por atos e omissões. A transparência é necessária, mas não suficiente. A accountability exige que os responsáveis expliquem decisões, demonstrem resultados, informem uso de recursos, justifiquem escolhas e estejam sujeitos a consequências em caso de irregularidades. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece regras de prestação de contas da gestão fiscal, com ampla divulgação de planos, orçamentos, leis de diretrizes orçamentárias, prestações de contas, pareceres prévios, relatórios de execução orçamentária e relatórios de gestão fiscal. A Lei Complementar número 131 reforçou a divulgação em tempo real de informações de execução orçamentária e financeira. A Lei de Acesso à Informação ampliou a prestação de contas para além dos dados fiscais, incluindo políticas, estrutura, serviços, programas, projetos, ações, indicadores, metas, inspeções e auditorias. A responsabilização exige mecanismos para atribuir papéis e responsabilidades, identificar ilícitos, receber denúncias, proteger denunciantes de boa-fé, apurar irregularidades, aplicar sanções, recuperar prejuízos e encaminhar fatos às instâncias competentes. Canais de denúncia devem ser acessíveis e confiáveis. A ausência de proteção ao denunciante ou a dificuldade de denunciar enfraquece a accountability. A organização deve designar instâncias responsáveis por apurar desvios éticos e infrações disciplinares, padronizar procedimentos, capacitar comissões processantes e simplificar a apuração de faltas de menor potencial ofensivo quando cabível. Pegadinha de prova: a accountability não é sinônimo perfeito de transparência. Transparência é condição. A accountability é prestação de contas mais responsabilização. Terceira prática de controle: avaliar a satisfação das partes interessadas. Avaliar a satisfação das partes interessadas significa monitorar a imagem da organização e a satisfação com bens, serviços e políticas sob sua responsabilidade.
A organização deve usar essa avaliação para implementar melhorias. A Constituição de 1988 prevê a participação do usuário na administração pública e a avaliação periódica da qualidade dos serviços. A Lei de Defesa do Usuário de Serviços Públicos reforça direitos básicos do usuário, inclusive participação no acompanhamento e avaliação dos serviços. A Carta de Serviços ao Usuário é instrumento central. Ela deve trazer informações claras e precisas sobre cada serviço prestado, requisitos, etapas, prazos, formas de acesso e padrões de qualidade. Sem saber o que a organização se compromete a entregar, o usuário não consegue avaliar adequadamente. A organização deve identificar requisitos dos serviços, incluindo demandas dos usuários e exigências normativas. Deve realizar pesquisas de satisfação, comunicar resultados e usar as informações para melhorar serviços. Para a Fundação Getúlio Vargas, associe essa prática a foco no usuário, qualidade, carta de serviços, pesquisas de satisfação, melhoria contínua e efetividade da prestação de serviços. Quarta prática de controle, assegurar a efetividade da auditoria interna. A auditoria interna é instrumento essencial para proteger e aumentar valor nas organizações públicas. Ela avalia de forma objetiva a eficácia da governança, da gestão de riscos e dos controles internos. Também avalia a execução de planos, orçamentos, programas, conformidade, eficiência, eficácia, integridade e riscos de fraude. A auditoria interna contribui para a boa governança ao fornecer informações independentes, objetivas e confiáveis, baseadas em evidências. Ela aperfeiçoa as contabilidade e transparência, promove melhorias contínuas, fortalece controle e cria incentivos à mudança por meio de recomendações fundamentadas. A auditoria interna no setor público possui características próprias. Ela deve considerar o dever de buscar o bem comum, defender prestação de contas, eficiência, eficácia, equidade, transparência e integridade. Deve avaliar se recursos são usados com eficácia e eficiência, se planos e orçamentos permitem atingir objetivos de políticas públicas, se há riscos de desperdício, corrupção, abuso de autoridade e ineficiência. A efetividade da auditoria depende de planejamento baseado em riscos. A unidade de auditoria deve conhecer estratégias, objetivos, metas, riscos e expectativas da alta administração, gestores e sociedade. Os resultados devem ser comunicados à liderança, que deve acompanhar recomendações e garantir providências. Se a gestão aceitar nível de risco possivelmente inaceitável, a auditoria deve discutir com a alta administração e, se necessário, comunicar instância superior. A liderança pode assegurar a efetividade da auditoria interna informando estratégias, objetivos e riscos. Acompanhando sistematicamente recomendações, registrando formalmente eventual decisão de não implementar recomendação, e apoiando o programa de avaliação e melhoria da qualidade da auditoria interna. Em prova, cuidado. A auditoria interna não substitui a gestão e não assume responsabilidade por controles. Ela avalia, aconselha, recomenda e agrega valor, mantendo independência e objetividade. Parte 6. Perspectivas do Tribunal de Contas da União sobre governança. Governança como conceito amplo. O referencial explica que governança é termo abrangente e usado em diferentes sentidos. Em sentido geral, governar significa dar direção a um destino. Governabilidade seria a capacidade de estabelecer uma direção e implementá-la. Governança acrescenta preocupação com legitimidade da direção, participação das partes interessadas, transparência e prestação de contas. A governança pode ser vista sob diferentes perspectivas. Na governança corporativa, o foco está na forma como organizações são dirigidas e controladas para proteger interesses de proprietários e partes interessadas. Na governança pública, o foco está no equilíbrio de poder entre cidadãos, representantes eleitos, alta administração, gestores e colaboradores, para que o bem comum prevaleça. Na governança global, o foco está em instituições e processos que articulam interesses coletivos entre Estado, mercado, cidadãos e organizações. As três perspectivas adotadas pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União utiliza três perspectivas principais para observar governança: perspectiva organizacional, perspectiva de políticas públicas e perspectiva de centro de governo. A perspectiva organizacional, objeto principal do referencial estudado, trata do desempenho individual das organizações públicas e de outros entes jurisdicionados. Ela observa como cada organização é governada, como define estratégia, gerencia riscos, promove integridade, presta contas, garante transparência, acompanha resultados e estrutura suas funções de gestão. A perspectiva de políticas públicas trata do desempenho de programas e políticas públicas, considerando a rede de interações entre entes públicos e privados. Uma política pública normalmente não depende de uma só organização. Ela exige institucionalização, objetivos, participação, capacidade organizacional, coordenação, monitoramento, avaliação, gestão de riscos, controles e as accountability. A perspectiva de centro de governo trata da capacidade do governo de dar direção à nação e legitimar essa direção perante a sociedade. O centro de governo é o conjunto de instâncias que apoia o chefe do poder executivo, coordena a ação governamental e busca coerência entre iniciativas do governo eleito. Relação entre as perspectivas. As três perspectivas são interdependentes. Políticas públicas efetivas dependem de um centro de governo capaz de definir prioridades, coordenar ministérios e promover coerência.
Também dependem de organizações públicas bem governadas, capazes de executar sua parte com recursos, riscos, capacidades, integridade e foco em resultados. Em uma explicação para áudio, imagine 3 camadas. A primeira camada é o centro de governo, que dá direção geral, coordena prioridades e busca coerência. A segunda camada são as políticas públicas, que articulam programas, atores, objetivos, recursos e resultados. A terceira camada são as organizações, que executam serviços, processos, projetos, contratos e ações. Se uma camada falha, a entrega de valor público fica comprometida. A Fundação Getúlio Vargas pode cobrar essa distinção. Governança organizacional olha para uma organização. Governança de políticas públicas olha para uma política e sua rede de atores. Governança de centro de governo olha para a coordenação e direção geral do governo. Parte 7. Funções de gestão no modelo de autoavaliação. O apêndice A do referencial apresenta funções de gestão contempladas no modelo de autoavaliação em governança organizacional. A ideia é que a governança deve direcionar e monitorar funções de gestão essenciais, porque a entrega de resultados depende da capacidade dessas funções. Gestão de pessoas. A gestão de pessoas deve estar alinhada à estratégia da organização. O planejamento de gestão de pessoas define objetivos, indicadores, metas, responsáveis, formas de monitoramento e prioridades. Ele deve abranger subsistemas como recrutamento, seleção, desenvolvimento, qualidade de vida, avaliação de desempenho e benefícios. A organização deve definir a demanda quantitativa e qualitativa por colaboradores e gestores. Quantitativa significa quantas pessoas são necessárias. Qualitativa significa quais perfis, competências e experiências são necessários. Essa definição apoia a seleção, movimentação, treinamento e planejamento da força de trabalho. A organização deve assegurar provimento das vagas existentes, com base em dados sobre demanda real de pessoal. Deve assegurar disponibilidade de sucessores qualificados para ocupações críticas, evitando descontinuidade em funções essenciais. Deve desenvolver competências dos colaboradores e gestores, com ações de capacitação aderentes à estratégia. Deve desenvolver e manter ambiente de trabalho positivo para desempenho, motivação e saúde organizacional. Deve gerir desempenho de colaboradores e gestores, com metas, avaliação e uso dos resultados para desenvolvimento e responsabilização. Para a prova, gestão de pessoas no contexto da governança não é assunto apenas administrativo. É capacidade institucional para entregar resultados. Sem pessoas suficientes, qualificadas, motivadas e avaliadas, a estratégia não sai do papel. Gestão de tecnologia da informação e segurança da informação. A tecnologia da informação deve ser planejada para apoiar objetivos organizacionais. O planejamento de tecnologia da informação deve alinhar iniciativas tecnológicas à estratégia da organização, definir prioridades, recursos, indicadores, riscos e responsabilidades. A organização deve gerir serviços de tecnologia da informação, assegurando que serviços sejam prestados com qualidade, continuidade, suporte e aderência às necessidades dos usuários. Deve gerir níveis de serviço, definindo padrões, indicadores, acordos e monitoramento. Deve gerir riscos de tecnologia da informação e continuidade, porque falhas tecnológicas podem comprometer serviços públicos e informações sensíveis. A organização deve definir políticas de responsabilidades para a gestão da segurança da informação, estabelecendo papéis, regras, responsabilidades e diretrizes para proteger ativos informacionais. Deve estabelecer processos e atividades de segurança da informação, como controle de acesso, tratamento de incidentes, classificação da informação, cópias de segurança, conscientização e monitoramento. Deve executar processo de software quando desenvolve ou mantém sistemas, com padrões mínimos de qualidade. Deve gerir projetos de tecnologia da informação, acompanhando o escopo, custo, prazo, riscos, benefícios e entrega de valor. Para a Fundação Getúlio Vargas, a ligação importante é entre tecnologia, governança e valor público. Tecnologia não é fim em si mesma. Ela deve apoiar serviços, transparência, eficiência, continuidade, segurança e resultados. Gestão de contratações. A gestão de contratações é uma função crítica, porque grande parte da entrega pública depende de compras, obras, serviços terceirizados, tecnologia e contratos. A governança deve assegurar integridade, capacidade, planejamento, processos definidos, gestão de riscos, desempenho e sustentabilidade nas contratações. Promover integridade na área de contratações significa prevenir conflito de interesses, fraude, direcionamento, corrupção, conluio, favorecimento e irregularidades. Desenvolver a capacidade da área de contratações significa assegurar pessoas competentes, treinadas e em quantidade suficiente. Realizar planejamento das contratações significa alinhar compras à estratégia, às necessidades reais, ao orçamento e ao calendário. Estabelecer processos de trabalho significa padronizar etapas de planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual. Gerir riscos em contratações exige identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar riscos tanto da área responsável quanto de cada contratação relevante. Contratar e gerir com base em desempenho significa definir resultados esperados, métricas objetivas, padrões de desempenho, formas de avaliação e, quando cabível, vincular remuneração ou prorrogação ao desempenho. Realizar contratações sustentáveis significa considerar impactos ambientais, sociais e econômicos ao longo do ciclo de vida, quando aplicável, e adotar plano de logística sustentável.
Ponto de prova: contratação eficiente não é apenas comprar pelo menor preço. A contratação deve atender à necessidade pública, considerar desempenho, risco, sustentabilidade, integridade, planejamento e vantajosidade. Gestão orçamentária: a gestão orçamentária foi incorporada ao modelo em razão da importância do orçamento para a entrega de resultados. O orçamento público é instrumento de planejamento, priorização e controle. Sem alinhamento entre estratégia e orçamento, a organização declara prioridades, mas não consegue financiá-las. Estabelecer o processo orçamentário organizacional significa formalizar etapas, atividades, procedimentos, papéis, responsabilidades, prazos e indicadores. As áreas que consomem recursos significativos devem participar. O orçamento deve estar alinhado ao planejamento estratégico, a planos superiores e a estratégias nacionais e governamentais. Também deve haver análise de desempenho de planos e orçamentos anteriores, viabilidade de recursos, custo-benefício e busca de eficiência nas despesas. Contemplar as prioridades no orçamento significa conhecer prioridades locais, setoriais ou nacionais por levantamentos objetivos e garantir que elas sejam consideradas na proposta orçamentária. A avaliação de políticas públicas deve ser incorporada ao processo orçamentário. A Fundação Getúlio Vargas pode explorar a ideia de que orçamento não é apenas peça contábil. No contexto da governança, orçamento é instrumento de direção estratégica, legitimidade, priorização e entrega de resultados. Parte 8. Benefícios potenciais das práticas de governança. O apêndice B apresenta benefícios potenciais das práticas de governança. Em vez de decorar toda a matriz, o candidato deve compreender a lógica dos benefícios. As práticas de liderança geram clareza de papéis, responsabilidades, alçadas decisórias, integridade, cultura ética, continuidade administrativa, melhor seleção de dirigentes, redução de conflitos de interesse e maior confiança nas decisões. As práticas de estratégia geram melhor conhecimento dos riscos, alinhamento entre objetivos e recursos, maior clareza da estratégia, integração entre unidades, acompanhamento de resultados, correção de rumos, melhor aproveitamento de oportunidades e maior capacidade de entregar valor público. As práticas de controle geram transparência, confiança social, prestação de contas, responsabilização, proteção contra irregularidades, satisfação dos usuários, melhoria da qualidade dos serviços e fortalecimento da auditoria interna. Em prova, se aparecer uma pergunta sobre por que governança importa, a resposta deve apontar para a geração de valor público, aumento da confiança, melhoria do processo decisório, redução de riscos, melhor desempenho, integridade, transparência e accountability. Parte 9. Glossário essencial para concursos. Accountability significa prestação de contas e responsabilização. Envolve informar, justificar, assumir responsabilidades e sofrer consequências por atos e omissões. Alta administração é o conjunto de dirigentes superiores responsáveis pela direção estratégica da organização, incluindo a autoridade máxima e ocupantes de funções superiores conforme o modelo de cada entidade. Apetite a risco é o nível de risco que a organização está disposta a aceitar para alcançar objetivos. Não significa irresponsabilidade, mas limite consciente de exposição. Auditoria interna é atividade independente e objetiva de avaliação e consultoria, destinada a adicionar valor e melhorar operações, avaliando governança, gestão de riscos e controles internos. Cadeia de valor é a representação das atividades que criam valor para usuários e partes interessadas, incluindo atividades finalísticas e de apoio. Controle interno, no contexto gerencial, é processo destinado a fornecer segurança razoável quanto ao alcance de objetivos, conformidade, confiabilidade das informações e eficiência das operações. Não deve ser confundido automaticamente com órgão de controle. Dados abertos são dados disponibilizados em formato acessível, reutilizável e processável, permitindo análise, cruzamento e uso pela sociedade. Efetividade é o grau em que uma ação produz impacto real na solução do problema público. É muito cobrada em contraste com eficácia e eficiência. Eficácia é o grau de alcance das metas ou objetivos definidos. Eficiência é a relação entre resultados produzidos e recursos utilizados. Economicidade é a obtenção e utilização de recursos com custo adequado, sem desperdício e preservada a qualidade necessária. Governança pública organizacional é o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle usados para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, visando políticas públicas e serviços de interesse da sociedade. Gestão é a função responsável por planejar, executar e controlar ações, processos e recursos para cumprir a direção definida pela governança. Instâncias externas de governança são estruturas autônomas de controle, fiscalização ou regulação, como Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União e Conselhos Superiores. Instâncias internas de governança são estruturas internas responsáveis por definir ou avaliar estratégia, políticas, conformidade e desempenho, como alta administração e conselhos. Instâncias de apoio à governança auxiliam comunicação, avaliação, auditoria e monitoramento, como ouvidoria, auditoria interna, comissões e comitês. Partes interessadas são pessoas, grupos ou organizações que afetam ou são afetadas pela atuação da organização pública, especialmente usuários dos serviços, cidadãos e sociedade. Risco é a possibilidade de ocorrência de evento que afete objetivos. Pode representar ameaça ou oportunidade, mas, em governança pública, a ênfase prática costuma recair sobre eventos que comprometem resultados, integridade, conformidade, imagem, orçamento ou continuidade.
Valor público é o benefício entregue à sociedade por meio de serviços, políticas, resultados, confiança institucional, direitos assegurados e melhor uso dos recursos públicos. Parte 10 Comparativo entre versões e leitura estratégica. O apêndice D compara práticas das versões anteriores do referencial com a terceira edição. A ideia central é que houve atualização, integração e simplificação do modelo. O referencial passou a organizar as práticas em 3 mecanismos: liderança, estratégia e controle. Também incorporou de modo mais claro funções de gestão no modelo de autoavaliação, como pessoas, tecnologia da informação, contratações e orçamento. Para o candidato, o mais relevante não é decorar todo o comparativo, mas entender a direção da mudança. A terceira edição busca ser aplicável a diferentes organizações públicas e outros entes jurisdicionados, reduzir redundâncias dos questionários anteriores, alinhar o modelo com normas e literatura atualizadas e reforçar o foco em resultados, riscos, integridade, transparência e accountability. Parte 11. Como a Fundação Getúlio Vargas tende a cobrar, a Fundação Getúlio Vargas costuma cobrar conceitos com trocas sutis de palavras. Por isso, memorais os núcleos conceituais. Governança é avaliar, direcionar e monitorar. Gestão é planejar, executar e controlar. Liderança, estratégia e controle são mecanismos de governança. Capacidade de resposta, integridade, transparência, equidade e participação, accountability, confiabilidade e melhoria regulatória são princípios. Modelo de governança, integridade e capacidade da liderança são práticas do mecanismo liderança. Riscos, estratégia, gestão estratégica, resultados e funções de gestão são práticas do mecanismo estratégia. Transparência, accountability, satisfação das partes interessadas e auditoria interna são práticas do mecanismo controle. A banca pode trocar transparência com accountability. Transparência é acesso à informação. Accountability é prestação de contas mais responsabilização. Transparência ajuda a accountability, mas não a substitui. A banca pode trocar governança organizacional com governança de políticas públicas. Governança organizacional olha para uma organização. Governança de políticas públicas olha para a rede de atores, instrumentos, objetivos e resultados de uma política. Governança de centro de governo olha para a capacidade de coordenação, estratégia, supervisão e transparência do núcleo governamental. A banca pode dizer que governança cria mais burocracia. O correto é que governança deve melhorar desempenho, gerar valor e até remover controles desnecessários. O controle deve ser proporcional ao risco e ao custo-benefício. A banca pode dizer que gestão de riscos elimina riscos. O correto é que gestão de riscos identifica, avalia, trata, monitora e comunica riscos, mantendo exposição em níveis aceitáveis. A banca pode dizer que integridade é responsabilidade apenas da unidade de integridade. O correto é que integridade começa pela liderança, depende do tom do topo e deve envolver toda a organização. A banca pode dizer que a auditoria interna é responsável por implementar controles. O correto é que a gestão implementa controles, a segunda linha apoia e monitora, e a auditoria interna avalia de forma objetiva e independente. A banca pode dizer que estratégia é missão, visão ou plano. O correto é que estratégia é a escolha sobre como gerar valor público, alocar recursos, desenvolver capacidades e atender partes interessadas no longo prazo. A banca pode cobrar a relação principal-agente. No setor público, a sociedade é o principal. Agentes públicos, representantes, autoridades e gestores atuam por delegação e devem prestar contas. A banca pode perguntar sobre a adoção do referencial. O correto é que ele não é fórmula única nem modelo rígido. Deve ser adaptado ao porte, complexidade, riscos, objetivos e realidade da organização. Parte 12. Síntese final para revisão de véspera. Governança pública organizacional existe para aumentar e preservar o valor que o Estado entrega à sociedade. Ela orienta a organização para resultados, integridade, transparência, risco controlado e responsabilidade. A função do Estado é promover o bem comum. A administração pública executa serviços e políticas públicas. A governança direciona a gestão para que a execução seja legítima, eficiente, eficaz e efetiva. Governança não é gestão. Governança avalia, direciona e monitora. Gestão planeja, executa e controla. O povo é o principal. Os agentes públicos são agentes. A sociedade delega poderes e recursos e tem direito a resultados, transparência, prestação de contas e responsabilização. O sistema de governança possui instâncias externas de governança, instâncias externas de apoio, instâncias internas de governança e instâncias internas de apoio. A alta administração é a instância interna de governança. A gestão tática e operacional executa a direção recebida. Os princípios são capacidade de resposta, integridade, transparência, equidade e participação, accountability, confiabilidade e melhoria regulatória. As práticas estão organizadas em liderança, estratégia e controle. Liderança envolve modelo de governança, integridade e capacidade da liderança. Estratégia envolve riscos, estratégia, gestão estratégica, resultados e funções de gestão. Controle envolve transparência, accountability, satisfação das partes interessadas e auditoria interna. As funções de gestão observadas no modelo de autoavaliação incluem pessoas, tecnologia da informação, contratações e orçamento. A governança deve direcionar e monitorar essas funções para garantir capacidade de entrega.
A boa governança não é adotar controles por formalismo. É criar condições para decisões melhores, baseadas em evidências, orientadas a riscos, transparentes, íntegras e focadas em valor público. Em uma frase de prova, o coração do referencial é este: governança pública organizacional é o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle usados para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, de modo que organizações públicas prestem serviços e conduzam políticas públicas com foco no interesse da sociedade, gerando valor público, com integridade, transparência, responsabilidade e resultados.